Salve, ouvintes do podcast Noites Gregas! Meu nome é Felipe Speck e você vai ouvir agora as últimas leituras de verão. É uma pena, acabou. Nós começamos em dezembro essa série e com as águas de março nós encerramos este especial. O professor Moreno leu 20 das suas inúmeras crônicas, 10 episódios, 20 crônicas. Foi uma experiência bastante interessante. Escolher as crônicas, buscar novas trilhas e, mais importante, compartilho aqui com vocês o agradecimento em nome do professor Moreno, ouvir o retorno de vocês, que foi excepcional. Vocês são muito generosos, gente. Muito obrigado. A gente está planejando outros projetos e, se você quiser nos dar um empurrãozinho, considere ser nosso apoiador. Isso nos ajuda a manter a nossa estrutura e nos dá condições de dedicar mais tempo ao Noites Gregas. Aliás, nós temos uma recompensa especial aos nossos queridos apoiadores. Nós subimos o novo episódio do podcast, o 66, lá na área de apoiador. Nós ainda estamos preparando um material exclusivo e a gente deve publicar no Spotify na semana que vem. Mas você que é nosso apoiador pode ouvir lá em noitesgregas.com.br, tem um áudiozinho lá na área do apoiador. Se você ainda não é nosso apoiador e já quiser ouvir o episódio neste final de semana, é só apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar, que você vai ter o acesso liberado imediatamente à área de apoiador. Tá bem? Boas leituras, pessoal! Esta crônica é do livro Um Rio que Vem da Grécia, como as demais que nós vimos até agora. Se intitula Nosso Melhor Amigo. É claro que é dedicada aos cães que nos acompanham. No tesouro que é a Odisseia, a história de Argos é uma pequena pérola. Quando Ulisses, depois de muita luta, consegue finalmente voltar à sua amada Ítaca, ele desconhece os perigos que o aguardam em sua casa. Com precaução, Atena, sua deusa protetora, transforma-o num velho decrépito para que ninguém o reconheça, nem mesmo Penélope, que há 20 anos espera pelo retorno do marido. Ao se aproximar do seu próprio palácio, no entanto, Ulisses se depara com um cachorro moribundo prostrado no meio da imundície dos estábulos. Argos, o seu cão de caça, era apenas um filhote quando ele tinha partido para a guerra de Troia. Agora, velhíssimo, estava ali para morrer, no meio do lixo e do esterco, sem força sequer para espantar as moscas que o atormentavam. Ao ver que Ulisses se aproximava, contudo, deitou as orelhas para trás e abanou a cauda numa saudação feliz. E mais não pôde fazer, pois estava fraco demais para se arrastar para perto do seu mestre, que de longe, cuidando para não se trair, enxugou uma lágrima furtiva. Homero nos diz então que a sombra da morte desceu finalmente sobre Argos. Ele agora podia morrer, pois tinha reencontrado seu dono. Outro exemplo tocante é contado por Plínio em sua História Natural. Quando Tito Sabino, acusado de conspirar contra Nero, foi condenado à morte, o seu cão o acompanhou durante todo o tempo que esteve preso. Depois da execução, o cadáver foi exposto nas escadarias gemônias, antes de ser jogado ao rio Tibre, como era o costume. E ali, sem arredar um instante, o pobre animal ficou uivando de tristeza, parando de vez em quando para lamber o rosto do dono, tentando reanimá-lo. Quando um dos populares que assistiam à cena, condoído, atirou-lhe um pedaço de pão, ele foi depô-lo ao lado da boca do morto, sem compreender por que ele não comia. Por fim, quando jogaram o corpo no rio, o cão lançou-se às águas e nadou ao lado dele, tentando mantê-lo na superfície, diante dos olhos comovidos da imensa população que tinha acorrido ao local para testemunhar aquele exemplo espetacular de fidelidade canina. Entre nós e o cão,
existe um trato antiquíssimo, nascido naquele passado brumoso da aurora da humanidade. Foi ele o primeiro animal que roubamos da vida selvagem e trouxemos para nossa caverna, onde ele deixou de ser fera. Ali, ele aprendeu a conviver com o fogo e a reconhecer o seu nome. A cada noite, na cabeça do nosso amigo, deve voltar a lembrança instintiva daqueles dias escuros em que se firmou esse pacto. Ele sempre cumpre sua parte. Nós é que costumamos esquecer, até que histórias como a de Argos nos deixam um tanto envergonhados da ingratidão dos homens. Esta será a última crônica desta série de leituras de verão. Ela pertence também ao livro Um Rio que Vem da Grécia e se intitula Mas Ela Continua. Foi na ilha de Creta, a terra de Minotauro, que o homem voou pela primeira vez. Dédalo, o famoso arquiteto que construiu o labirinto, era prisioneiro do rei Minos e resolveu fugir daquela ilha, ele e o seu filho Ícaro. Cercado pelas ondas, vigiado pelo tirânico rei, Dédalo decidiu disputar com os pássaros os transparentes caminhos do céu. Para isso, aplicou-se numa arte até então desconhecida. O filho juntava nos rochedos as penas que as aves marinhas deixavam cair nos seus ninhos, e ele, o grande artesão, ia unindo uma a uma, primeiro com fios de linho, depois com a cera da abelha, até completar 2 pares de asas, grandes o bastante para sustentá-los. Antes de alçar voo, no entanto, Dédalo deu a Ícaro o conselho de um homem experiente. Se desceres demais, a água do mar vai deixar tuas asas pesadas. Se subires muito, o calor do sol vai derreter a cera e as penas se soltarão. Mantém-te no meio termo. Pai e filho, então, com um pequeno impulso, ergueram-se contra o azul do céu e, nesse momento, conta-nos Ovídio, foram vistos por um pescador, por um pastor e por um camponês, que pensaram que o pai e o filho eram verdadeiros deuses que voltavam para o Olimpo. Talvez Ícaro tenha pensado o mesmo, deixando-se empolgar pela sensação de leveza. E foi subindo cada vez mais, embriagado pelo prazer de voar, até que o previsto ocorreu. A cera se derreteu, as asas se desfizeram, fazendo precipitar-se nas águas profundas do mar. Quem enxergou essa mesma cena, mas com olhos bem diferentes, foi Bruegel, o velho, o grande pintor flamengo que nos deu, em 1558, a sua versão dessa queda. Os mesmos personagens de Ovídio estão lá, é verdade, mas é outra a sua atitude. Numa ampla paisagem que se abre sobre o mar, vista do alto de um monte, aparece em primeiro plano o camponês, absorto em manejar o seu arado. Em seguida aparece o pastor, apoiado em seu cajado, descansando entre as ovelhas. Mais abaixo, junto à água, o pescador observa suas linhas. No fundo, num vasto mar verde claro, povoado de navios, ilhas e cidades longínquas, vemos apenas as pernas de Ícaro, no momento exato que seu corpo é tragado pelo oceano. Talvez tenham ouvido seu grito, mas ninguém lhe deu importância. Um jovem, coisa inaudita, acaba de cair do céu, mas o camponês olha o chão, o pastor vira-lhe as costas e o pescador não parece nem um pouco curioso com as penas que agora se espalham sobre as ondas. Um sol eterno ilumina o horizonte e um vento favorável enfuna as velas dos navios que seguem seu caminho nessa imensidão verde azulada, a lembrar-nos, nesse instante, daquelas 2 palavras que resumem a única certeza que podemos ter sobre a vida. Ela continua.